todos. Boa noite. Eu queria começar essa palestra com essa imagem aí, né, na verdade. O que é essa palestra? O que é essa imagem? Segundo Emmanuel, quando ele encontrou Jesus, né, encarnado lá em Jerusalém, não foi buscar a cura para a filha, ele viu Jesus, descreveu Jesus a Tibério César, né, que era o imperador. E ele escreveu lá em Pedro Leopoldo a imagem que ele tem de Jesus. E essa imagem, que é um desenho mediúnico, ele descreve essa cena real em imagem de Jesus. Então, de todas as imagens que você fez, essa pintura tem ela original, fica em Pedro Leopoldo, e como a gente fala de espiritismo, a gente fala de evangelho, então a gente começa com a figura do mestre, que é Jesus. Bom, reuniões mediúnicas espíritas de psicografia, né? Como muitas das pessoas têm dúvida do que é uma reunião espírita, do que estamos fazendo, vamos olhar para dentro dessa reunião agora, acontecendo, e vamos entender aí o que é essa reunião, que é tão falada e tão discutida, e às vezes a gente se perde. Na entrada de uma reunião espírita, existe uma espécie de um portal luminoso. Isso começa lá no portão, tá? Que não precisa de qualquer um, impeça a entrada de ninguém que está lá, né, espiritualmente. Por quê? Porque esse portal, ele é mais ou menos assim. Isso é uma casa espírita vista na visão espiritual. Ali somos nós, quando chegamos e entramos, e ali os espíritos que vagueiam, né, na parte exterior, e eles pensam em entrar, se sentem atraídos. Vejam que tem ali um senhor um pouco mais de branco, que são os trabalhadores que chegam bem antes para receber os trabalhadores, os frequentadores, e esses aí que correm, ou se escondem, ou se amedrontam com a luz, é aqueles que ainda não têm a vibração para adentrar a casa espiritual. Então, quando se olha espiritualmente no centro espírita, ele está com essa visão, ele é esse formato aí, né, para que a gente possa ter uma visão. Seguindo, a reunião mediúnica é o encontro de trabalhadores espíritas. Veja bem, trabalhadores espíritas, né? Vem aqui lugar de trabalho. Momento de aprendizado, onde o médium desenvolve capacidade de quê? De sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, né? É o altruísmo que a gente tanto fala, né? Aprendendo a amar e auxiliar verdadeiramente os necessitados, acolhendo os espíritos desencarnados nas suas dores e aflições. Se nós hoje no planeta somos 8 bilhões de espíritos encarnados e 18 bilhões, desculpa, falei errado, 8 bilhões de espíritos encarnados e 18 bilhões de espíritos desencarnados, então o que mais nós temos são espíritos sofredores, espíritos que precisam de ajuda. E as casas espíritas são para eles momentos de recuperação, de amparo, né? E aí vem a psicografia, ou o médium psicográfico, né? Esse que senta, que faz a reunião, que está ali fazendo as psicografias, sempre fica aquela pontinha. Será que isso é verdade? Será que isso está mesmo acontecendo? Será que esse cara não está aí de olho fechado, fingindo que está vendo, escrevendo, tentando um adivinho? Né? A gente sempre fica essa pergunta quando não conhece como funciona. Funciona mais ou menos assim. Aí nós trouxemos uma imagem do Chico mais novo, e ali rodeado de mentores. Como o nosso olho físico não nos permite, mas é essa função e é essa visão que se tem quando tem um olho, uma clarividência, né? Quando se tem uma percepção mais aguçada, a gente consegue ter essa visão. Então o médium, ele se põe a escrever e ele está ali rodeado de o amparo que ele precisa para poder conduzir a psicografia que ele vai fazer. Notem que ele está de olho fechado e de forma inconsciente e vai escrever profundamente. Para isso existe a psicografia. E a psicografia se classifica em 3 métodos. Esses 3 métodos são esse aí. Existem várias modalidades de mediunidade. Por volta de umas 88, na verdade, né? A psicografia é a mais desencarnada por meio da escrita, tá? Há 3 formas, e é aqui que as pessoas não se atentam, e às vezes quando você recebe uma carta que não é tão cheia de detalhes, a pessoa pensa, mas está muito vago,
Por quê? Porque existe a psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. Né? O que quer dizer isso? Vamos ver com um pouco mais de detalhe. Psicografia mecânica, né? O comunicante assume o braço do médium. Veja bem, ele assume o braço do médium. Escreve com a própria caligrafia. É a mais rara e mais autêntica psicografia, podendo ser comprovada por um levantamento grafotécnico com um perito. Era o caso da mediunidade de Chico Xavier. Se você pegasse uma das cartas de Chico e levasse para um grafotécnico, ele poderia atestar que a letra era do espírito que estava desencarnado quando encarnado. Porque ele pega o braço do médium e ele vai usar. E o médium está de forma mecânica, ele só reproduz. Ele não pensa o que está recebendo, nada, ele só reproduz. Ele empresta o braço e o corpo para que o espírito grafe ele mesmo aquilo que ele está escrevendo. Depois nós vamos para a mediunidade semimecânica, né? Há uma interferência do médium na escrita. Ele que vai decidindo o que vai ser descrito por vezes com sua própria caligrafia e pode adequar a comunicação à sua linguagem. Então o médium não é uma adulteração, né? Deixa bem registrado. Então na forma mecânica ele empresta o corpo e deixa que o espírito escreva. Na forma semimecânica ele vai escrever, mas com o linguajar do médium. E a pessoa pensa assim: poxa, como é que é o meu parente está lá desencarnado, mas esse linguajar ele não tinha. Porque aquele linguajar é do médium, não é do espírito. O espírito faz o quê? Projeta na mente do médium aquilo que ele quer que seja escrito, e o médium vai com se ouvindo e transcrevendo, Então aí ele vai fazer uma psicografia semimecânica, ou seja, ele tem consciência, usa o próprio vocabulário e decide. O espírito fala, escreve A, e ele pode escrever B e dar o entendimento de A. Então, por isso que ele vai ter a semimecânica aí. Segunda, nós vamos para a inspirada. Essa é a mais comum. É o tipo mais usado durante a comunicação. É telepática essa aí, né? O médium entra numa conexão direta, recebendo as ideias e vai contando uma história. Então, muitas pessoas têm essa mediunidade e desconhecem. Várias vezes a gente é intuído a falar certas coisas para a pessoa, a gente está fazendo aí quase que uma psicografia, uma psicofonia e não tem essa intenção. Então, nessa inspirada, o espírito vai projetar na minha mente aquela história, aquilo que ele quer que eu veja, aqueles fatos que ele entende ser perceptíveis, e o médium, através da inspiração que recebe dele, descreve aquilo que ele está observando e recebendo. Então, isso é importante dizer. Toda a psicografia é igual? Não. Ela vai caminhar nessas três fases: mecânica, semimecânica e inspirada. Por isso que às vezes você vai a um centro espírita, recebe uma psicografia tão autêntica que chega a faltar o ar quando a pessoa está lendo. As palavras, o gestual, o contexto, né? Lembrando ainda que nós temos uma questão. Quando o espírito desencarna e está no plano espiritual, ele também tem novos costumes agora, ele tem novos desejos, ele tem nova visão. Ele tem uma visão mais dilatada quando ele vai comunicar, em alguns casos, né? Então ele pode também se manifestar de uma forma que você não esteja esperando. E o que frustra quando a gente recebe uma psicografia e não é aquilo que a gente está esperando, é porque a gente quer um conjunto de respostas. E às vezes o espírito quer falar de outra coisa. Todo mundo fala: como é que foi seu desencarno? O espírito contra outra coisa. Então eles decidem o que escrever e eles escrevem quando tem permissão. Nós, encarnados, podemos receber essas comunicações através da psicografia, que é uma das muitas variedades da mediunidade. Ok? Depois nós vamos pensar o seguinte: como é que é a preparação do médium? Porque, eu sou médium aí, eu vou lá, sento numa cadeira, escrevo umas cartas, e como é que é isso? O médium tem que se preparar, ele tem que ser uma ferramenta boa, né? Então o médium tem 5 passos que ele deve fazer antes de vir ao trabalho do centro espírita, né? Ele deve conduzir a vida dele dentro do compromisso cristão adequado. Esse é o ponto. Para melhor colher frutos da faculdade mediúnica disciplinada. Mediunidade é com Jesus.
Se ela não for com Jesus, ela vai ser entendida como fetichismo, como bruxismo, como magia e tantas outras coisas. Porque o Cristo ele dá o roteiro de como deve ser desenvolvida a mediunidade. Por isso, mediunidade disciplinada, né? Então, nos 5 passos que o médium tem que fazer, ele começa assim: o despertar, o dia. Cultivar a atitude mental digna desde cedo, através da leitura de conteúdo moral elevado, da oração e da vigilância dos próprios pensamentos, impedindo eles que resvalem à vala comum das ideias negativas, deprimentes, dos comentários mordais e revoltosos. Então, se eu sou um médium de psicografia, de psicofonia, e eu já não começo a me vigiar, o meu trabalho é hoje, na sexta, eu já não começo a me vigiar de manhã, eu não vou ser uma boa ferramenta à noite. Eu tenho que começar a vigiar o pensamento e não deixar que aqueles pensamentos negativos me levem para uma vala comum de revolta, de comentários, né? Evitar rusgas, discussões, disciplinação das reações frente aos estímulos desagradáveis. E aí o médium ele vai ser atacado durante todo o dia. Ele precisa se vigiar, porque senão ele vai se contagiar com isso, né? E não perder a paciência, a serenidade, acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. 2. Então ele cuidou do pensamento, da intuição e dos momentos dele. E a alimentação dele, como é que pode ser? O médium não deve alimentar-se demasiadamente, sobrecarregar o estômago, né? Comer em excessivo, sair de um banquete e vir para o trabalho mediúnico. Por quê? Porque ele vai ter fraqueza e debilidade. E estômago cheio, cérebro inábil. Porque o estômago está cheio, processando aquela comida, todo aquele excesso de bebida, comida. Você não vai ter uma boa oxigenação no cérebro. Você não vai estar tão apto a receber e se comunicar. Seja pela mediunidade de psicografia mecânica, semimecânica ou inspirada. Então a gente precisa cuidar da mente e do corpo para que esse seja uma boa ferramenta, né? A alimentação que precede, pode comer de tudo? Pode, mas é interessante para o médium no dia do trabalho se abster da bebida e da carne. É uma regra? Não é uma regra, mas é bom que você se abstenha. Por quê? Porque aí você vai estar mais tranquilo na sua digestão, dado que a carne ou o excesso de alimentação levam dias para digerir no estômago, né? Eu lembro que por ser vegetariano, isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu estudei isso, né? Eu estava no centro espírita às 3 da manhã, esperando das 5 para começar uma psicografia, digerindo e arrotando um churrasco que eu tinha comido. Eu falei, cara, não é condizente. E aí eu comecei a alimentar a esperança de um dia ser vegetariano e no ano seguinte eu adotei, né? Para estar melhor para o trabalho. Bom, 3. Repouso físico-mental. Esse é muito importante. Eu tive um dia estressado, eu tive um dia cansativo. O que eu tenho que fazer? Após o trabalho profissional doméstico, braçal, reservar alguns momentos para refazer geral do corpo e da alma. Eu posso me recolher para um lugar mais calmo, posso escutar uma música, posso escutar músicas elevadas, fazer orações, tem que ter pensamentos altruístas, pensamentos elevados. O altruísmo é se colocar no lugar do outro. Eu disse lá no início, né? O médium vem para a casa espírita para aprender, para desenvolver, para sentir a dor do outro, para se colocar no lugar do outro, para parar quem? Os espíritos desencarnados. Dizia eu hoje, né? Eu e o Ricardo hoje conversando, nós falávamos, né? Eu falei, olha, todo centro espírita deve desenvolver a psicografia. E tem vários centros que estão correndo da psicografia. Então, baseado em estudo, em obra, mas psicografia é um canal de comunicação com o hospital. E esse é o principal papel, um dos principais papéis do médium de psicografia, de psicofonia, fazer essa ponte, fazer essa ligação, mostrar e revelar para o mundo essa conectividade que nós temos aí com a espiritualidade superior. 4. Prece e meditação. Então, o médium, além de estudar, porque essa parte ele tem que estudar bastante mesmo, porque ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter bagagem. Porque quando o espírito vai lá e impõe a mão sobre a cabeça dele, ele vai usar o arcabouço de conhecimento que esse médium tem. Se esse médium não estuda, não se desenvolve, ele vai ser raso na psicografia dele, porque ele não tem conteúdo para que possa ser usado. Isso é muito importante, né? Então a prece atinge a pacificação interior. Então a prece, ela eleva seu pensamento, né? Então o médium dedicar a prece, a meditação do próprio ambiente no lar. Então ele já tem que ter um dia mais harmônico. Aquele dia que você se cala mais, que você deixa o outro passar na sua frente, o dia que você fica mais tranquilo,
cuida do lar que você tem, o que você está fazendo no lar, o que você está pensando, fazendo, né? A meditação, quando consegue o médium fazer uma meditação, ele eleva muito e ele recebe muito amparo. Mas se todo médium que busca trabalhar com a mediunidade disciplinada para Jesus não seguir os passos que o tornem boa ferramenta, ele vai ter dificuldade de concentração, ele vai ter dificuldade com a escrita, com a percepção e com a captação de tudo, né? E ele sempre que orar, ele tem que buscar inspirações da vida maior. A vida maior é quando Jesus disse lá para os hebreus, né? Jesus, né? Que eles falavam a terra prometida. A terra prometida não era Jerusalém, não era Israel de terra, era a terra espiritual, era a vida maior, era a vida do Espírito. E é aí que o médium deve focar a vida dele. 5. Superação de impedimentos. Aqui eu tinha que ter a Aliciene, ela saiu da sala, mas ela tinha que ouvir isso aqui. Toda vez que você tentar ir para um centro espírita, algo vai atrapalhar. Alguém vai chegar, o microfone não vai funcionar, vai fazer barulho, o computador não vai funcionar, você vai chegar atrasado, você vai chegar corrido, um telefonema, uma mensagem, um chuveiro, um sabonete, tudo vai conspirar para que você não venha. Por quê? Lembra daquele tanto de espírito no início que tenta entrar? Eles também vão tentar te atrapalhar. Porque espírito desequilibrado não quer que você desperte a consciência, ele não quer que você saia do domínio da obsessão que ele faz sobre você. Então, as intempéries não podem justificar a ausência do médium em suas obrigações. Então, isso é muito forte para quem é trabalhador espírita, né? Então, tem que usar o bom senso e todos os fatos que afastem o médium da obrigação assumida com a sua consciência, com o trabalho, de participar. Então, nós temos que saber, vamos ser atacados, vamos ser cesseados e vamos tentar limitar. Venha como compromisso de prazer. Não como senso de obrigação. Eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, não, vem porque faz sentido. E aí não conectar com as pessoas, né? Então, quando alguém chega à sua casa, na hora que você está saindo, o médico tem vergonha, né? O que você vai fazer? Eu vou ali no centro fazer umas fotografias, vai falar que eu vou fazer macumba, não vou não. Vou falar, eu tenho um compromisso. Tem que falar, olha, eu estou indo para o centro, estou indo fazer o trabalho de fotografia, eu estou indo e eu volto. Se você quiser me aguardar, tudo bem. Porque você não tem que ter vergonha daquilo que você faz de caridade ao próximo, né? A visita inesperada a gente já falou, né? E com franqueza e humildade deverá o médium esclarecer o visitante, que é aquele que vai chegar na hora que você for sair, e dizer para ele o motivo da sua ausência dentro de breves minutos, sem esconder o motivo de sua retirada, cumprindo seu dever, demonstrando sua convicção nos postulados espíritas, que são amor, fraternidade, caridade, bondade, servidão. Se não é isso que você busca na casa espírita, tem que procurar outra coisa que te compreenda, porque espiritismo é estudo, benevolência, caridade, amor, disciplina. Isso que a gente busca. Bom, depois de tanta leitura, vamos ver agora umas cenas disso que eu estou falando, né, para a gente poder não ficar um monólogo. Então aqui a gente diz assim, isso foi aqui, o médium se preparando, o médium chegando, como acontece. E a equipe espiritual só começa a trabalhar quando a gente chega na casa? Como é que funciona? Ele diz assim, no plano espiritual, os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limpar a zona de influência de espíritos. Por isso que alguns espíritos não conseguem adentrar a casa, porque tem lá um portal de luz que eles conseguem passar e dentro do salão tem outro sentinela também ajudando a casa, né? O responsável espiritual recebe todos os trabalhadores do salão ou da sala do reino horas antes do início das atividades, né? Para orar, preparar as orientações. Quer dizer que a gente começou às 8, eles começaram muito antes de nós, eles já estavam aqui de que forma? Dessa forma. Aí são só espíritos que buscam o Evangelho, já preparando a casa. Olha o tanto. Esses aí são vários dos nossos parentes. Nesse momento, foi isso que aconteceu com essa casa antes daqui a gente chegar. Muitos já estavam aqui preparando a equipe espiritual, recebendo aqueles que iriam se comunicar, recebendo aqueles que iriam vir para ver os parentes que aqui estavam.
Isso aí tudo espiritualmente, ninguém físico aí. A casa de portão fechado, eles já estão recebendo os espíritos para o trabalho que vai acontecer. Não é também evitar a microfonia? Vira o computador para lá e você fica você fica de frente Para cá? Isso. Para esconder o microfone para cada. Talvez daí evita o microfone. Tá bom, tio Júlio? Ligado aí, contra a regra. Vê se dá certo. Não deu certo não, mas tudo bem. Olha lá. Então, essa é a reunião antes da gente entrar. E onde que eles estão? Nesse salão que vocês estão sentados aí. Né? Muitos trabalhadores que antes do trabalho fisicamente na casa, eles podem apoiar a casa em vários trabalhos astrais. Toda a equipe espiritual tem uma equipe de defesa. Né? Então, assim, aquela equipe que recebeu, aqui que preparou, tem uma equipe de defesa. Por quê? Porque a casa não pode ser atacada. Atacada por quê? Por espíritos desequilibrados que querem a gente fora daqui. E é tanto que eles vão fazer de tudo para tirar a gente daqui. Essa é a verdade, né? Então, eles não têm o objetivo de Cristo ainda em si. São nossos irmãos, são lutadores como nós, mas ainda não têm o Evangelho, a Boa Nova, né, instituída. Dentro da reunião tem 2 espíritos tipo sentinelas. Aí uma coisa que também vários espíritos, centros espíritas, às vezes deixa passar. Nós pensamos num portal lá fora, mas dentro da sala também tem, porque pode ser que entre um espírito que tem uma faixa de vibração, mas chega que ele se revolte com algo que ele vê e ele possa tentar atrapalhar a reunião. E aí, esses 2 sentinelas são esses 2 sentinelas aí, ó. Eles ficam lá em cima, parece um luz, tá vendo? Mas é como se fosse a cabeça de 2 soldadozinhos numa bola de luz no plano astral da casa, vigiando o que acontece dentro da casa, preservando a casa. Né? São espíritos que dispõem de dispositivos que podem neutralizar qualquer espírito que se manifeste e venha atrapalhar o funcionamento do trabalho da casa. E aí o que nós temos é 2 espíritos, né? Antes da reunião física começar, mostrando como está o salão para receber os físicos, os desencarnados que chegariam. Ele está mostrando, olha, está mostrando para eles que é a primeira vez que ele vai participar de uma reunião. Temos a equipe médica, que será responsável pelos passes, a fluidificação das águas, tratamento espiritual, que trazem consigo essências que são colhidas na natureza do planeta. Tem outra coisa também que é muito pouco visto, né? Eles dizem assim, eles vêm cá, aquelas águas ali, ó, exatamente aquelas águas que estão em cima da mesa, elas já foram fluidificadas, já estão sendo fluidificadas. Com que elas estão sendo fluidificadas? Dos frutos, das folhas, das cascas, das árvores, das águas do planeta, que emanam energia pura, energia boa. Então eles colhem essa energia, sintetizam com a força magnética naquelas águas, e a garrafa que você pegar é a garrafa que você precisa, é aquilo que tem o que o seu perispírito precisa para se ressignificar. Né? Esses recursos são manipulados, veja bem, eles pegam lá a essência das plantas, das flores, né? Manipulam elas com a energia que eles têm, doam as energias de ectoplásmicas, ectoplasmáticas, presente na espiritualidade maior. Né? Então eles estão na caridade. E aí, com a boa condição moral, eles vão transferir isso para aquelas águas que continuam incolores, sem sabor, mas de forte teor energético. Olha aqui a equipe espiritual que chegou antes também. Olha lá, eles trazendo as ânforas daquilo que eles colheram. Então eles saem ao planeta colher essas ânforas, né? Ali está ele, de novo, o moreninho lá no canto mostrando o que está acontecendo para a equipe espiritual também, dizendo, olha lá, as ânforas chegando, olha lá a água que vai ser fluidificada, que eles vão tomar. Então está sendo feita a preparação para fluidificar aquelas garrafas de água, que eu até aconselho a cada um, quando sair, pegar uma e levar, e tomar. Né? Aí, eles depois vão fazer isso aí, ó. As águas estão na mesa, e eles estão lá, transferindo a parte moral elevada para as águas que nós vamos solver, né? Depois nós temos uma outra equipe. Então nós falamos da equipe de defesa de fora, da equipe de defesa de dentro, e agora nós falamos uma equipe de TI. O que tem TI com espiritualidade? Tudo a ver. Primeiro porque tudo acontece lá para depois acontecer aqui. Então nós temos aí uma equipe de TI que vai trazer o quê? Equipamentos intercomunicadores e equipamentos
que desconhecemos. A tecnologia no plano espiritual é muito superior aqui, muito. E eles trazem esses aparelhos para ajudar o quê? Os desencarnados a conterem, se absorverem e comunicar-se. E o que eles fazem com esses transmissores? Eles vão transferir essa reunião, porque pensa, o plano espiritual é muito maior, né? E aí outros querem assistir essa reunião e esses não puderam vir. Tipo, pode vir 1000. Tem 17,9 bilhões que não pôde e gostariam de assistir essa reunião. Então daqui nós temos que transferir essa reunião para o plano espiritual para eles falar, olha como os encarnados fazem uma reunião espiritual. Né? Então essa equipe de TI vem e faz isso aqui, ó. Olha lá na mão dele, ele tem um algo que parece um celular. E aquele que parece um celular está lendo um outro dispositivo na mão do outro e cada um olha. E no canto, tá vendo que tem um arrumando um telão, projetor, exemplo que o Mário Júlio tentou fazer aqui? Eles estão nesse momento. Então aqui eu tenho um telão aqui nesse quadro e atrás de vocês eu tenho essa outra imagem aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Essa. E aí? Olha os espíritos desencarnados ali numa espécie de mezanino. Então, se a gente pensar nessa sala, ali no relógio, nós temos esse mezanino, né, com vários espíritos desencarnados que estão acompanhando a reunião antes que ela começasse, ok? E aí esses espíritos estão lá assistindo. Agora, o que é legal? Isso aqui foi o que mais me deixou feliz quando eu estudei esse assunto, né, um tempo atrás. Vocês estão vendo que tem Jesus lá no telão? O telão está aqui. Está vendo que o orador está ali na mesa, em pé, falando? E atrás dele alguém projeta a mão? Naquele momento, ele está projetando na mente dele, dentro daquele conteúdo que ele tenha na mente, o que ele vai narrar, o que ele vai dizer. E no momento que ele fala, em tudo que ele fala, os exemplos que ele dá na mente dele, se projeta atrás dele para o público assistir. Em tempo real. Então, quando ele fala das passagens de Jesus, quando ele fala ali do Evangelho, da pregação, da vida de Cristo, essas imagens vão projetando. Porque tem muito espírito aí também que não viu, não estudou, ou não desconhece aquilo. Então, olha quanto é interessante. A gente tem uma equipe posicionada, né? E ele está ali sendo altamente intuído. E no momento que ele fala, as imagens são projetadas e eles conseguem captar. Por quê? Porque os desencarnados também usam as reuniões espíritas para se educarem, para aproveitarem. Então, olha tanto que a reunião é importante. Exemplo da nossa. Nós estamos com pouco público, mas é o pouco que precisava estar aqui. Porque talvez nosso público seja muito mais espiritual nesse momento. Aí pouca gente dá essa razão, né, Júlio? Você sabia desse mezanino, Júlio? Não, e dessa tela? também não. Tá bom, então me deve sair, Júlio. Vamos embora. No caso de espíritos encarnados por longa data ou acompanhados de obsessores, estes não podem se separar de uma vez, pois podem incorrer em desencarnes do encarnado. Significa que nós deixamos alguém lá fora. E se a espiritualidade cortasse essa conexão, eu poderia morrer. Porque eu sou tão dependente dessa conexão. Então vários espíritos vão ficar lá fora, conectado conosco aqui dentro, esperando que a gente saia para poder nos acompanhar de novo. E são aquelas pessoas bem carregadas, aquelas pessoas que estão bem imantadas de uma energia ruim. Então, por mais que eu esteja num centro espírita, eu não vou ter, nesse momento, total liberdade do espírito que está lá fora. Ele continua ligado a mim, pode estar ligado a mim por várias gerações. Então, eu preciso ir quebrando essas correntes. Eu mesmo quebro, porque para que ele esteja comigo, eu tenho que ter dado permissão, eu tenho que ter dado uma conectividade para ele. Outros recursos nos chegam pelas músicas, né? Quem não gosta das músicas espíritas, né? Das músicas católicas, evangélicas ou qualquer música que traga boa vibração. Então, toda vez que a gente traz alguém para cantar, faz um musical, isso é maravilhoso, isso auxilia muito o local. E essa informação foi muito bem colocada por André Luiz na psicografia de Chico Xavier, quando ele coloca lá que o povo, quando traz o cantor, canta e faz isso aí. Esses flocos de luzes aí é exemplo do que acontece no plano espiritual quando você ora em assembleia. Você é banhado por luzes e flocos de luzes, como se fossem rosas que caem sobre você. E assim também é no centro espírita.
E a música instrumental no centro espírita, ela tem uma elevação muito grande. Então, quando você toca um piano, uma gaita, qualquer coisa instrumental, ele cria ondas que vão limpando todo o nosso perispírito que aqui nos acompanha em nosso corpo, né? Então, começou a cantar, a espiritualidade usa disso para transferir uma energia muito positiva no centro espírita ou no lugar que você tiver que usar essa música para esse tema. Depois nós vamos ter, falei como é essa reunião, né? Quando ele chega, como é que é a preparação e quando começa a reunião. Quando realmente começou a reunião. Começa com, atrás do orador ou comunicante no momento, está um espírito que pode ser seu mentor ou outro espírito, que muito possa contribuir em um jato de luz. Então ele está projetando. Nesse momento eu estou falando. Nesse momento a minha mente está fervilhando de ideias e exemplos e imagens que ele usa através da conectividade comigo, ele projeta isso na minha mente e vai deixando que eu desenrole o conteúdo. E no mesmo momento que eu falo, isso aparece ali no telão para que eles possam ouvir, né? Então ele vai transferindo-lhe boas intuições, abordagem já se desenvolver, fluência de ideias. Essa era a palavra que eu estava procurando hoje, cara. Fluência de ideias. Então ele pega aquele arcabouço de conhecimento que ele tem dos estudos, de toda a vida que ele tem, de tudo aquilo que ele tem de bom, e vai falando, olha, transfere esse conteúdo aí, com as suas ideias, com as suas palavras, com esses exemplos, dessa forma, ele vai te dando essa fluência, porque às vezes a gente demora a processar, ele vai ali trazendo aquele conteúdo. Importante dizer que o Espírito, ele não fala colocando ensinamentos na sua boca, ele usa o que você tem. Por isso é importante que o médium estude, que o médium leia, participe de grupos de estudo, né? Facilitando a lembrança do orador em bons exemplos, mas este nunca vai colocar na boca do orador, caso mesmo não tenha conhecimento a ser despertado na sua consciência. Tá aí, o médium tem que estudar. Médico preguiçoso, médico que não estuda, médico que não lê, médico que não acha tempo, não se organiza, ele vai ficar sempre no mais raso da coisa. Ele precisa realmente buscar essa bagagem, né? Que traga a bagagem, o arquivo de conhecimento. Então ele tem ali várias coisas guardadas que ele pode ser usado. Tem que favorecer que ele possa resgatar vários conhecimentos. E é mais ou menos assim. O médium está lá, aqui o orador falando, ele está acompanhado lá de um outro espírito e olha lá o facho de luz da mente de um para o outro. Ele vai dando aquela fluência de ideias para que ele possa ir solvendo o conhecimento. E aqui é uma reunião propriamente dita, é uma reunião já diferente, né? Se a gente fosse falar, uma reunião de estudos, né? Então estamos tendo uma reunião de estudo, uma reunião fechada, mais ou menos isso aí que acontece. Nós estamos com o livro aberto, estudando, veja que da cabeça de cada um tem um facho de luz, né? E ali estão cada um acompanhado de um mentor, de um orientador que vai facilitando os comentários, as perguntas, a leitura, tudo aquilo que deve ir sendo fixado, que deve ir sendo construído, que deve sendo relembrado e ressignificado nas reuniões espíritas. E aqui, né, na reunião de psicografia, na reunião de estudo também, ele continua lá, ó. Veja que tem um de óculos, né? Eles podem se apresentar de óculos porque o povo pensa que espírito não faz nada, né? Espírito é só uma névoazinha que vive no nirvana, balançando debaixo de uma rede, não tem nada para fazer. E espírito trabalha muito. Espírito, quando desencarna, acha, ele vai descansar. Olha, engano, descansar ele não vai, não. O corpo vai perecer, mas ele começa uma nova fase bem atribulada, né? De bom. Podemos haver exceção onde o orador possa usar meios de músicas, de imagem, de computador. Exemplo que eu faço aqui agora, eu uso o computador projetando lá para poder mostrar algumas cenas. Mas eu precisaria fazer essa palestra com esse computador? Não. Poderia usar somente as minhas informações? Poderia. Poderia ir até mais profundo em cada detalhe. Mas a fim de transferir a imagem para aqueles que talvez aqui desencarnados nunca tiveram contato com isso, a gente se apoia nos meios audiovisual para tornar fácil, né? Até para nós mesmos também, para que nós possamos ir dando uma repaginada, né? Então, ao desenrolar da palestra, dos presentes estão ouvindo o procedimento, as informações que ao mesmo tempo
a mente do ouvinte estão trabalhando e, ao ouvir a referência, uma colocação do orador sobre um tema palestra evangélica, coloca o mesmo pensasse no fato com ligação no que tenha vivido. Olha o tanto que isso é importante. Quem nunca foi numa palestra, em qualquer lugar, e ouviu um palestrante, um orador falando, e não remeteu aquilo a uma lembrança, a um passado que ele viveu, uma coisa que ele escutou, e aí a espiritualidade começa, né? Até diz, traga ao centro, para que aqui a gente possa abrandar os corações, que a gente possa despertar as consciências. Então isso é muito importante. E aqui o orador, ele vai estar sempre ali, intuído, né? Então veja que está saindo focos de luzes aí de todos. Também nesse momento começa a pensar. Então quando ele fala em planeta, você pensa em planeta. Quando ele fala em Jesus, você imagina Jesus. E a gente vai brincando disso inconsciente. Aquilo que o orador vai falando de dar como exemplo, ele dá um exemplo, você pensa em outro. E aquilo vai gerando a reflexão, vai gerando a significação. E vai gerando aquela coisa que você precisa trabalhar e ainda não se permitiu. Dessa forma. Então, elevar o pensamento muito nos auxilia. Bom, eu falei aqui de como é entrar na reunião, como a equipe espiritual prepara essa reunião, como ele conecta com o orador, como ele fala. E vocês aí sentados? Como é que são vocês? Como é que é essa preparação? Porque esse pensamento de vocês pode estar longe. É lógico que está todo mundo lutando para projetar coisa boa em vocês, né? Cada um aqui tem um mentor, acompanhado de a intuição de um mentor também trabalha com vocês. E como é que vocês ficam aí sentados? Mais ou menos assim. Às vezes a gente fica sentado, né? Ali eu tenho a mesa de médios, trabalhando. Tá vendo aquele senhor com o computador na mão? Parece uma tela, né? É um computador de projeção astral. Então veja bem que ali, ó, naquela moça de azul, olha aquele espírito que está ali tentando agredir aquela moça de camisa mais escura. Olha como o mentor coloca a mão sobre a testa lá do rapaz de óculos, e ele intervém e ele força para poder acalmar esse espírito que veio se comunicar e está desequilibrado. Olha esse aqui do lado aqui, ó. Ele está tão deformado que, olha lá, ele está agarrado ao médium. Então o médium está na mesa tentando fazer uma comunicação e ele sente exatamente aquele cansaço, aquele desespero desse espírito. Então isso tudo está acontecendo numa reunião de comunicação, que pode ser uma psicofonia, pode ser uma escrita, um estudo mediúnico, e os médicos estão lidando, mas são amparados por isso. Vocês podem ver que tem vários focos de luz na mesma cabeça. É o mentor, é o orientador, aquele que vai intuindo daquilo que precisa ser mostrado. Mas aí temos aqui agora vocês, nós, na verdade. Vejam aquela mulher de óculos ali, vejam como os outros estão atentos e prestando atenção. E ele, o moreno, chama a atenção, né? O Eurípides chama a atenção do Júlio, está até bem parecido Eurípides e Júlio ele mesmo, né? Então Eurípides conversando com o Júlio, dizendo, olha aquela senhora de óculos como está, olha como ela está com a névoa lá, olha o adensamento dessa energia. Essa senhora com certeza teve um dia ruim, está muito preocupada, está angustiada, e essa energia está transmutando para fora. E é essa energia que é tratada numa casa espírita. Então essa energia vai tratando. Olha esse outro aqui quando o Júlio dorme na sala. Tudo bem que talvez ele tenha esse pensamento roxo aí, né? Mas se cochilar, ele está ligando o quê? Ele está sentindo falta, está ligando com o obsessor lá fora. Então quando a gente vem para a reunião espírita, a gente é tratado, assim, a gente pode sentir sono, pode sentir cansaço, porque a gente começa também a receber tratamento disso, né? E aí, por isso é preciso estar vigilante com os pensamentos e os sentimentos, pois são eles a nossa tomada espiritual de ligação. Ontem eu falava sobre isso no estudo, né? A gente, para ligar algum aparelho eletrônico, você tem que empurrar na tomada. É só nosso pensamento. Pensou negativo, empurrou na tomada do espírito desorganizado. Colocou numa outra vibração, uma música, uma elevação, um pensamento, elevou e conectou com algo melhor. Então veja bem o que ele coloca, são tomadas espirituais de ligação. O que são tomadas espirituais de ligação? Pensamento de baixa sintonia. Tudo que eu pensar de ruim, não trocar o pensamento, é que ele vai ficando constante. É exemplo de quando a gente tenta orar. Às vezes a gente tenta orar quando está cansado com alguma coisa, a gente tenta orar e começa a atravessar vários pensamentos na cabeça da gente, na mente da gente. E aí a gente fala, não, estou até com dificuldade de concentrar. Poxa, eu não consigo orar. Por quê? Porque naquela hora eles tentam desviar você daquilo.
porque você está se elevando ao que é melhor. E a oração é fonte de ligação. Então não seja uma tomada de ligação 110, ligue 220, ligue no que é bom. Não é, Júlio? Sim. Tá dando sono, Júlio? Cuidado, hein? Você lembra que eu te vi dormindo ali, viu? Não aí não. Bom, pode, aqui é a parte melhor. Pode-se receber dinheiro ou projeção por esse trabalho? Todo trabalho mediúnico sério é gratuito, sem nenhuma exceção. Aí se fala da Umbanda de linha branca, se fala da Umbanda de esquerda, Umbanda de direita, Espiritismo de linha tal, linha tal. Mediunidade é disciplinada com Jesus. Trabalho mediúnico, Jesus não cobrou por nada por ninguém. Então trabalho mediúnico, você fala, deixa uma doação, você tem que doar, ajuda a casa tem custos, tem meio de lutar, mas ele não pode cobrar nem por aquela água que vocês vão levar ali. É gratuito. A oração, o passe, o trabalho, o palestrante. Pode-se viver do Espiritismo? Não. Se eu viver do Espiritismo, se eu puder me doar para o Espiritismo e tiver como pagar minhas contas, mas tirar dinheiro do Espiritismo para pagar as minhas contas? Não. Isso é errado. Espiritismo é caridade, é doação, é servidão, é reflexão, é amor. Então, quem vem para o meu espírito tem que estar preparado para doar-se. E a melhor doação é o trabalho. Quem quiser trabalhar, casa espírita tem uns montes precisando. Chegou numa casa, estão cobrando, olha, agradece e vaza. Vaza mesmo, não vai lá ficar discutindo, não, deixa eles fazer o que quiserem, vai fazer você o que você quer. Faço bem. Mediunidade é com Cristo, né? Os bons espíritos, que são aqueles que estão do outro lado nos assessoriando, pelo que a gente viu aqui, pela comunicação, os tutores, os guardiões daqueles médiuns, não permite de forma alguma que ele receba dinheiro. Se o médium insistir, eles vão se afastar. Então, vamos ao caso do João de Deus. João de Deus estava lá em Abadiano de Goiás e todo mundo fica, mas ele era um charlatão. Não era. Ele era um médium. Não, ele era espiritualista. Ele não era médium. Ele era médium, sim. Ele era espírita, sim. É só porque agora ele fez algo errado, ele não era nada. Nós éramos bonzinhos. Não tem isso. Enquanto ele trabalhou e fez curas e curas e curas, que na minha própria família tem gente que foi curada por ele, que é fato real, cabal, né? Quando ele começou a partir para o outro lado, aí eles se afastaram. Aí ele foi pego. Ele caiu no próprio orgulho dele, né? Então tem aí um trabalho de recuperação. Mas antes de cair, fez muita caridade. Muita mesmo. Lembrando que a gente não vai pagar pelo trabalho espírita. Isso é doação para nós mesmos. E fazer caridade não é... Você pensa que faz caridade dando algo para alguém. Mas na verdade, quando você faz caridade, você está quitando seus débitos. É assim que a gente vai pensar. Eu estou fazendo caridade, eu estou quitando os meus débitos. Aquele que eu sirvo é aquele que eu devo. É bem assim. Se você invocar um espírito, ele pode vir até o centro espírita, né? Eu estou aqui querendo que o meu pai que faleceu, vem aqui, dê uma carta. Vem, pai, vou fazer uma oração, vou te chamar. Ele vem se quiser. Ele não é obrigado. Mas ele pode vir. Ele pode ser convocado? Pode. Mas ele também pode não aceitar. Ele pode ser trago? Pode. Quando ele não tem condição de vir sozinho, geralmente o mentor entende que é uma oportunidade para ele, convida ele e traz ele até a casa. Como um convite tão amoroso, dificilmente ele renega. Mas eu sozinho posso falar, bom, vamos lá, teve um tempo atrás, eu estive num outro centro, bem um tempo atrás, e aí eu falei para a média assim, eu vou ir hoje na sua casa, me dá o nome aí do teu pai, pode deixar que ele vai vir hoje. Vai? Não, vai, certeza, manda meu irmão buscar ele, vai buscar ele, vai vir, ele vai escrever. E eu fui, ele foi e escreveu. Aí eu pensei, poxa, meu pai está obediente, né? Então, ele vai se quiser. Então, talvez realmente ela tenha convocado, ele tenha querido e foi. Nunca vou saber, mas enfim. O Espírito tem livre-arbítrio. É isso que eu estou dizendo. Mensagem da equipe espiritual. Muitas vezes, eles enviam mensagens. Então, é assim, às vezes eu venho para a psicografia, meu parente acabou de desencarnar. E ele não está pronto para se comunicar. E aí, a equipe espiritual assiste, porque vê que o cara veio para a reunião na esperança de receber uma carta, não recebeu uma carta, a equipe espiritual pode escrever através do médium, dando uma mensagem de consolo.
dizendo para ele, olha, tudo bem, ele não pode ainda comunicar, mas ele está bem, ele está amparado, pode informar, pode dizer até se ele já reencarnou, se ela assim entender que vai te ajudar. Eles não vão ficar respondendo curiosidades, mas eles vão fazer aquilo que podem. Então, nem só se comunica por psicografia um espírito desencarnado para transferir uma orientação, um consolo ou uma receita, mas a equipe espiritual também pode se colocar para ajudar, porque é um trabalho de amparo. Então, há estudos científicos que destacam a autenticidade da psicografia. Olha só, agora eu estou falando de ciência. Então, tem um estudo que já comprova a psicografia. O próprio trabalho do Chico já foi testado e retestado e provado. Até a própria NASA já foi lá na casa do Chico, quando ele era vivo, acompanhou, filmou a mão dele, filmou ele andando, e olha a surpresa, quando filmou ele veio duas pessoas, duas forças energéticas. Filmou a mão, viu a mão dele que não tinha nada. Fecharam um quarteirão inteiro, na verdade 4 quarteirões em volta da casa dele, para ver se tinha alguma antena passando alguma informação para ele. E depois a NASA emitiu um documento dizendo que era veementemente verdadeiro o trabalho que ele fazia. Não tinha nenhum dispositivo, não tinha tecnologia na época, nem mesmo a NASA, que era o que existia de mais avançado, né, pôde provar que algo fazia ali que não fosse pela mediunidade mecânica do Chico. Apesar que o Chico tinha quase que todas as mediunidades abertas, ele não tinha só uma. Então o Chico até dizia, né, que algumas vezes ele tinha que forçar para ver se ele estava vendo um espírito ou uma pessoa, porque já estava tão comum que ele não sabia nem quase mais distinguir. Ele via mais lá e mais aqui ao mesmo tempo. Então, tem um estudo muito famoso, né, que fica na Universidade de Juiz de Fora, né, realizado com as cartas psicografadas do Chico. E esse Jair presente, ele é muito comunicante. Lá no nosso grupo, mas ele já se comunicou várias vezes. Pegaram lá as 13 cartas atribuídas a Jair presente em 1974. A tecnologia aí era uma porcaria. Muito fraca a tecnologia, muito mais fraca do que hoje, né? E o estudo comprovou as informações contidas nas cartas incríveis, com base em documentos existentes e as entrevistas com os familiares. Ou seja, os familiares atestaram tudo. E para fechar também nós temos aí, que eu já estava finalizando aqui, nós temos aí o livro Há 2000 anos, né, do Chico Xavier. Esse livro traz 200 narrações de fatos e locais históricos. E uma universidade em peso se juntou para catalogar essas informações, ir até esses espaços e verificar nos historiadores e museus para ver se as informações batiam. E adivinha? Todas batiam. As 200 referências geográficas, históricas, atemporais foram todas confirmadas. E isso, Chico lá em 1940 e bolinha, né? Escrevendo lá em Pedro de Leopoldo, uma cidade que tem uma placa, né? Bem-vindo e volte sempre. De tão pequena que é. Então, a espiritualidade, a ciência hoje já prova a vida extraterrestre, a vida em outro planeta, contato com o extraterrestre. Já a questão de vida após a morte não é mais questão de fé, é uma questão de fato. E se todo mundo que hoje deitar, dormir, sonhar, ou tiver uma intuição e entender que isso é coisa da sua cabeça, é coisa da que você está imaginando, é porque você ainda não entendeu os sinais que você está recebendo. A espiritualidade está para todos, independe de clero. A gente não discute religião, e não é religião que salva ninguém, mas é a evolução que cada um busca. Então, independente do clero que se tenha, nós estamos sempre buscando a espiritualidade. E para fechar, eu trago aqui isso que chama-se de fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, é a combinação de 3 fatores. O que é a fé? A fé é a vontade, a certeza e a lucidez. Isso é fé. De que forma? Dessa forma. Vontade de desejar fazer. Veja bem, vontade de desejar fazer. Certeza que vai conseguir. Lucidez para escolher o melhor caminho. Se você tem esses 3 pilares, você tem uma fé que te vai mover montanhas. Você tem uma fé que vai te levar. Independente do médium, que se cerca de muitos cuidados e é idolatrado, ele começa a gostar disso, e aí é um problema. Porque médium que começa a se idolatrar,
e querer publicidade é um problema. Uma coisa que sempre me incomodou, mesmo antes de ser espírita, quando disse que o médium tem um dom. Dom de quê? Médium é o maior devedor. Médium é aquele que muito feriu, que vem para resgatar muitos. Por isso que ele tem que ter essa ponte. Então, o médium é devedor de muitos. O próprio Chico era devedor de muitos. O próprio Emmanuel, que muita gente fala, o mentor de Chico. Emmanuel é o mentor de Chico. Emmanuel é muito mais elevado que Chico. Leigo engano. Vai ver o livro há 2000 anos, vai ver o que Emmanuel fez. Antes, 84 anos, tudo que ele fez, tudo que ele ainda colhe. Então, Chico tinha muito a recuperar, muito a entregar, por isso veio com tanta mediunidade. Então, eu sou médium. Já tenho assim, eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar e eu tenho que servir. Porque é assim que eu vou me corrigir e melhorar. A gente termina aqui. Espero que tenha conseguido passar aí algumas informações. Por hoje é só. Agradeço aí. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se não, vamos deixar o Júlio orar. Tirando as fotos do Júlio, o resto é pra gente entender, né? O Júlio sempre tem que pegar ele por exemplo, né? Tudo bem, tudo bem. E aí, tá? Você tem visto dessa forma aí? Faz sentido? A gente conversa mesmo. Tem energia? Como é que é esse processo? Bem, rogamos desculpas, né, pelo nosso atraso, por... Foi tudo que já tinha que ser.